Você já percebeu que todo mundo fala de dinheiro, mas quase ninguém ensina como organizar a vida financeira sem perder a cabeça? E se eu te dissesse que existem passos simples, quase invisíveis, que a maioria ignora, mas que podem transformar 2025 no ano em que você finalmente para de sentir aquele peso no peito cada vez que abre o extrato bancário? Este vídeo não é sobre fórmulas mágicas ou planilhas complicadas. É sobre clareza, sobre recobrar o controle e, principalmente, sobre viver em paz com o dinheiro que você já tem hoje, sem se sentir um escravo da ansiedade financeira. Eu sei como é. Abrir a conta e ver números que não batem. Sentir que o salário evapora sem nem entender como. Ou prometer que dessa vez vai dar certo. E no fim do mês, repetir os mesmos erros. Se isso soa familiar, fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar 6 passos subestimados que qualquer pessoa pode aplicar, mesmo quem ganha pouco, mesmo quem já tentou de tudo. E se você me der a chance, eu prometo que até o final você vai enxergar que organizar as suas finanças não é um peso, mas um atalho para liberdade e tranquilidade em 2025. Se você já quis ter controle financeiro sem enlouquecer com métodos impossíveis, este vídeo é para você. A grande verdade escondida. Existe uma mentira que quase todo mundo acredita quando o assunto é dinheiro. Que organizar a vida financeira é complicado demais, só para quem entende de planilhas, gráficos e investimentos avançados. E essa mentira é justamente o que mantém milhões de pessoas presas num ciclo de desordem, frustração e dívida. A verdade é que o problema não está na falta de informação. Pelo contrário, vivemos na era da overdose de dicas financeiras. A cada minuto alguém promete o método infalível ou a estratégia secreta para ficar rico rápido. Só que no fundo, o que realmente paralisa não é a falta de conhecimento, é o excesso de complexidade. O sistema quer que você acredite que liberdade financeira é um labirinto. Mas e se, na verdade, fosse uma escada? Uma sequência de passos pequenos, tão óbvios que quase ninguém leva a sério? Pense comigo. Não é o desconhecimento que leva as pessoas ao vermelho, é o descuido. Não é não saber sobre investimentos em bolsa que destrói a saúde financeira. É não ter noção clara de quanto você realmente gasta para viver. A grande verdade escondida é que quem complica não controla, e quem simplifica, conquista. Se em 2025 você continuar acreditando que só com planilhas mirabolantes e cálculos dignos de engenheiro financeiro vai organizar sua vida, já começou perdendo. O jogo é outro. Ele está no básico ignorado, nos hábitos esquecidos e nos passos que parecem pequenos demais para serem levados a sério, mas que, somados, viram uma transformação gigantesca. Espelho de realidade. Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você disse, só hoje, e estourou o limite do cartão? Quantas vezes jurou que no próximo mês finalmente ia guardar dinheiro, mas terminou usando até o último centavo para pagar contas atrasadas? E quantas vezes abriu o extrato e se perguntou, para onde foi todo o meu salário? Não é falta de esforço, é o ciclo silencioso. Você trabalha, recebe, paga o que deve, gasta no automático e depois sente aquele aperto no estômago porque o dinheiro não sobra. E no fundo pensa, não adianta, eu nunca vou conseguir organizar minha vida financeira. É como viver correndo numa esteira, muito movimento, zero progresso. Você sua, se desgasta, sente a fadiga, mas continua parado no mesmo lugar. A maioria das pessoas vive assim em silêncio, fingindo que está tudo bem, mas no fundo carrega o peso de não ter controle, o medo de um imprevisto e a sensação de estar sempre a um passo de desmoronar. E sabe qual é o mais cruel? Esse ciclo não acaba sozinho. Se você não muda a forma como lida com o dinheiro, ele vai continuar drenando a sua energia, a sua saúde e até os seus relacionamentos.
Desmontagem da crença limitante. A maioria acredita que organizar a vida financeira só é possível quando se ganha muito dinheiro. E essa é a armadilha mais perigosa. Porque se fosse verdade, como explicar que pessoas que ganham fortunas acabam falidas, enquanto outras, com salários modestos, conseguem acumular patrimônio, viver em paz e até conquistar liberdade financeira? Não é sobre quanto você ganha, é sobre como você organiza o que já tem. Imagine alguém tentando encher um balde cheio de furos. Não importa o quanto de água coloque lá dentro, ela vai escorrer. É exatamente isso que acontece quando você acha que o problema é só ganhar mais. Você até aumenta a renda, mas sem organização, o dinheiro continua sumindo pelos buracos invisíveis dos gastos. A crença de que só vou conseguir organizar minhas finanças quando ganhar mais é uma prisão mental. É como um hamster correndo dentro da roda. Gasta energia, corre sem parar, mas nunca sai do lugar. O verdadeiro poder está em enxergar que a organização precede a abundância. Quem organiza pouco, multiplica muito. Quem não organiza nada, desperdiça tudo. A história já mostrou isso. Filósofos antigos, como Sêneca, já alertavam. Não é o homem pobre o que tem pouco, mas o que deseja infinitamente mais. Ou seja, enquanto você acreditar que precisa ganhar mais para só depois organizar, estará condenado a repetir o ciclo. O que liberta não é esperar pelo salário ideal, mas começar a colocar ordem ainda hoje, com os recursos que já estão em suas mãos. O passo a passo transformador chega de teoria. Agora vou te mostrar, como um mentor que pega pela mão, 6 passos subestimados que quase ninguém aplica, mas que podem transformar completamente a sua relação com o dinheiro, ainda em 2025. 1. Anote todos os gastos, até os centavos. A maioria acredita que só precisa anotar os grandes gastos, mas é o café de R$5, a corrida rápida de aplicativo, o delivery da sexta-feira que corroem seu orçamento. Se você não mede, você não controla. A organização começa pelo simples ato de dar nome a cada saída de dinheiro. É como acender a luz num quarto escuro. De repente, você enxerga onde estão os ladrões invisíveis do seu salário. 2. Calcule quanto realmente precisa para viver. Não o que você gostaria, mas o mínimo essencial: moradia, alimentação, transporte, saúde. Esse número é a sua linha de sobrevivência. Saber isso dá clareza e, mais importante, liberdade. Porque quando você tem esse valor definido, percebe que o resto é escolha. E escolhas podem ser ajustadas. 3. Use a regra do 1%. A maioria tenta guardar 30%, 40% do salário e desiste no primeiro mês. O segredo está em começar pequeno. Separe 1% de tudo que entra. Parece insignificante, mas é poderoso porque cria o hábito. Com o tempo, esse 1% vira 5%, depois 10%, até se tornar natural. É a escada financeira, passo a passo, sem saltos impossíveis. 4. Olhe sua jornada como uma escada e celebre cada degrau. Se você só comemora quando quitar todas as dívidas ou juntar uma grande quantia, vai viver frustrado. A vitória está nos pequenos avanços. Pagar uma fatura no prazo, guardar R$100 a mais, evitar uma compra por impulso. Cada degrau é prova de que você está subindo. E a celebração dá combustível para não desistir. 5. Use seus vícios a seu favor. Se você gosta de café, crie um conteúdo sobre cafés. Se passa horas em redes sociais, aprenda a gerar renda nelas. Os mesmos hábitos que drenam seu bolso podem ser transformados em aliados. A questão não é lutar contra os vícios, mas canalizá-los para que tragam retorno em vez de só consumo. 6. Adote hábitos simples que aumentam sua eficiência. Sair 15 minutos mais cedo de casa pode evitar gastar em transporte extra.
Praticar exercícios físicos e cuidar da alimentação aumenta sua energia e produtividade, reduzindo custos ocultos com saúde. Não subestime. Hábitos pequenos economizam tempo, dinheiro e, principalmente, sanidade mental. Bônus. O contato secreto no WhatsApp. Crie um contato chamado Controle Financeiro e envie para ele todos os seus gastos, como se fosse uma conversa. Isso transforma o ato de anotar despesas em algo rápido, prático e até divertido. E o melhor, você vai ter um histórico real, sem precisar de planilhas complexas. Esses são os passos ignorados que podem ser o divisor de águas. Simples, mas poderosos. E se você aplicar, vai perceber que organizar as finanças não é sobre sofrimento, é sobre clareza e liberdade. O erro mortal. A ser evitado. Existe um erro silencioso que destrói a vida financeira de milhões de pessoas. Ignorar os pequenos passos porque parecem insignificantes demais. É acreditar que só vale a pena começar quando tiver muito dinheiro sobrando, quando ganhar mais, quando tiver tempo para planilhas elaboradas. Esse pensamento é fatal, porque enquanto você espera o momento ideal, a vida não espera. As dívidas continuam crescendo, os juros continuam correndo, os imprevistos continuam acontecendo. O erro mortal é subestimar o básico. É não anotar gastos porque acha que não faz diferença. É não separar 1% porque é pouco demais. É não celebrar um pequeno avanço porque não muda nada. Mas a verdade é dura. Quem ignora o pequeno nunca alcança o grande. O que afunda 90% das pessoas não é uma grande falha, mas a soma de microdecisões diárias. Pense nisso. Se você aplicar os passos, colhe liberdade, tranquilidade e poder de escolha. Se não aplicar, o que te espera é continuar rodando na mesma roda de hamster, sempre cansado, sempre endividado, sempre com a sensação de que o dinheiro não dá para nada. O futuro é decidido pelas escolhas que você faz no presente. E não escolher já é uma escolha. Há de permanecer preso. A mudança de identidade. Organizar a sua vida financeira não é apenas sobre números. É sobre quem você decide se tornar. Enquanto você se enxerga como alguém desorganizado, alguém que nunca consegue guardar nada, alguém que não nasceu para ter dinheiro, a sua mente inconscientemente sabota qualquer tentativa de mudança. Você pode aplicar métodos, planilhas, até ganhar mais. Mas se a identidade não muda, o resultado não muda. A verdadeira transformação acontece quando você começa a dizer a si mesmo: eu sou alguém que controla o meu dinheiro. Eu sou alguém que decide para onde cada centavo vai. Eu sou alguém que constrói liberdade, passo a passo. É nesse ponto que as finanças deixam de ser uma prisão e viram um reflexo da sua nova versão. Você deixa de agir por medo e começa a agir por clareza. Deixa de sentir que o dinheiro te domina e passa a experimentar a sensação de que é você quem domina o jogo. Lembre-se, liberdade financeira não é um presente que alguém te dá. É uma identidade que você constrói. E todo hábito simples, todo gasto anotado, toda decisão consciente é um tijolo colocado na construção dessa nova versão de si mesmo. O segredo não está em ser perfeito, mas em ser consistente. Porque quando você muda a identidade, os comportamentos certos passam a ser naturais. Agora você já sabe, organizar a vida financeira não precisa ser uma guerra, nem uma fonte de sofrimento. O verdadeiro poder está nos passos pequenos, consistentes e muitas vezes subestimados. Vamos recapitular rapidamente. Anotar todos os gastos. Porque o que não é medido não é controlado. Calcular quanto você precisa para viver. Sua linha de sobrevivência. Aplicar a regra do 1%. Pequeno hábito que gera grande disciplina. Enxergar sua jornada como uma escada e celebrar cada degrau.
Usar seus vícios a seu favor. Transformar consumo em criação de valor. Adotar hábitos simples de eficiência, porque organização também é energia. E o bônus, o contato no WhatsApp, para transformar registro em hábito. Você viu também qual é o erro mortal a ser evitado? Subestimar o pequeno. Acreditar que só vale a pena começar quando tiver muito. E percebeu que a verdadeira chave não está no dinheiro em si, mas na identidade que você constrói. De alguém que escolhe, decide e controla. O caminho está aqui, claro e possível. E agora só existe uma questão. Você vai continuar no ciclo de sempre ou vai dar o primeiro passo ainda hoje? A resposta não depende de sorte, nem de mágica. Depende de você. Se esse conteúdo fez sentido para você, agora é a sua vez de agir. Não basta só assistir. Comece hoje a aplicar pelo menos um dos passos. O futuro financeiro que você deseja começa com uma decisão no presente. Então, faz o seguinte: deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que vão continuar abrindo o teu olhar sobre dinheiro. E mais, eu quero ver o seu compromisso. Escreve aqui nos comentários: eu vou mudar. Isso vai selar a tua decisão. E além disso, pode inspirar outras pessoas que estão lendo a também tomar atitude. Lembre-se, quem comenta se compromete. Quem se compromete, transforma.